Olá, boa noite a você que nos acompanha nessa noite, você que está ligado aí na Rádio Amar e Servir, no programa Em Diálogo. Boa noite a todos, a todas, muito bem-vindos, bem-vindas. É com alegria, mas também com um profundo comprometimento, compromisso, que nós damos início a mais uma edição do programa Em Diálogo, ao vivo e refletindo hoje sobre um tema que é vital, os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A Companhia de Jesus, através da sua presença educativa, social e pastoral, se une nessa celebração não apenas por um dever institucional que nós temos, mas por uma convicção evangélica. Defender e promover a vida das crianças e dos adolescentes é fazer eco ao próprio Cristo, que nos chamou a cuidar dos mais pequenos com amor e com respeito e compromisso. O ECA é mais do que uma lei, é uma conquista civilizatória que nos convida a reconhecer as crianças e os adolescentes não como simples é, coadjuvantes, mas sujeitos de direitos com voz, sonhos e dignidade. Passadas aí 3 décadas e meia, ainda há muito a ser feito e nós sabemos disso, especialmente diante das novas realidades digitais, das periferias sociais pós-pandemia e dos desafios que a juventude enfrenta nas periferias do Brasil. Por isso, esse espaço hoje, essa conversa, esse em diálogo, é mais do que um programa. É um espaço de escuta, de esperança e compromisso. E nós convidamos você a se unir nesse diálogo fecundo, onde fé e justiça caminham juntas em favor da infância. No programa de hoje, nós estamos recebendo 2 convidadas muito especiais. A Vanessa Andréa. A Vanessa é pedagoga formada pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, especialista em educação social, em gestão do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, tem MBA em controle e gestão das entidades do terceiro setor. Vanessa experimentou muitas lutas na garantia dos direitos da família, das crianças, adolescentes e jovens. Foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselheira do Conselho Gestor da Fundação Casa Unidade de Lorena e conselheira do Conselho Municipal de Assistência Social. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Amar e Servir, né? Estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade e realmente você descreveu com propriedade. É um território muito sagrado, né? Falarmos sobre os direitos das crianças e adolescentes no nosso país. Então, gratidão por essa oportunidade e que Deus abençoe o nosso programa aí, que possa alcançar não só os nossos agentes transformadores, mas principalmente os sujeitos desses direitos, que são as nossas crianças e adolescentes. Obrigada, viu, Alan? Bem-vinda, Vanessa. Tenho certeza que vai ser um programa cheio de diálogo, mas também de compromisso e de partilha de vida, né? Também quero receber a Fernanda Ariely. A Fernanda é pedagoga e especialista em educação jesuítica. É coordenadora pedagógica nacional da Fundação Fé e Alegria Brasil e atualmente exerce a presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Montes Claros, em Minas Gerais. Há mais de uma década tem atuado de forma comprometida com garantia e a promoção dos direitos da criança e do adolescente, articulando políticas públicas, mobilizando a sociedade civil e fortalecendo a rede de proteção integral. Possui ampla experiência com a articulação intersetorial e o monitoramento de políticas públicas, com foco na equidade e na justiça social para a infância e adolescência. Bem-vinda, Fernanda. Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Amar e Servir. Muito obrigada, Alan, pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui nessa noite, falando, dividindo esse diálogo com a Vanessa, que também tem uma longa trajetória na defesa dos direitos da criança e do adolescente, e também falando aí para os jesuítas e para os demais ouvintes sobre um tema que para nós é tão caro, é tão valioso, que é essa defesa e garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.
Então, é um prazer estar aqui, desejo que tenhamos uma noite assim, de um diálogo bem profundo, com muita reflexão sobre esses 35 anos do ECA. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Mais do que uma celebração, esse encontro é um convite à escuta, mas também à reflexão. Eu acho que mais do que isso, um convite ao compromisso com o futuro das crianças, das infâncias e das adolescências do nosso país. E para começar, eu já queria cutucar vocês um pouquinho para a gente já iniciar esse diálogo. O tema são os 35 anos do ECA, os desafios e esperança na vida das crianças e adolescentes. E ouvindo o currículo de vocês, lendo o currículo de vocês, a gente já percebe que vocês têm uma vasta experiência nesse campo. Queria perguntar para vocês, o que vocês já podem começar a falar aí sobre esse tema, sobre esses desafios e esperanças na vida das crianças e adolescentes que o ECA nos proporcionou desde da sua promulgação, né? Bom, eu peço licença aqui, então, para iniciar. Eu dividi, Alan, essa reflexão em duas partes, né? Eu dividi na questão dos desafios e na questão das esperanças. Então, para iniciar os desafios, eu queria, assim, convidar, né, nós aqui e também quem está nos acompanhando, a fazer uma breve reflexão. Você que tem aí 35 anos de idade, né? Eu já não tenho mais, mas alguns de nós aqui têm 35 anos de idade ou menos. Se pararmos para pensar quantos desafios nós enfrentamos nesses 35 anos de vida, e se refletirmos também o quanto esses desafios trouxeram de força para continuarmos e até nos sentirmos assim provocados, né, a fazer diferente, a ir em busca de algo, nós podemos aqui fazer uma analogia do ECA. E para mim o ECA é um jovem adulto de 35 anos. E quando ele chega, quando esse menino chega lá, né, em 1990, quando ele chega, ele já encontra um sistema formado. E um sistema muito maior que nós, muito maior que esse menininho que chegou lá. Um sistema que já estava enraizado, um sistema que já tinha vícios políticos, já tinha questões também, até mesmo de estereótipos, né? E esse menininho chega, né? O nosso ECA, ele chega lá e ele tem que enfrentar tudo isso para dizer assim: olha, aqui tem sujeitos de direitos. Aqui nós temos crianças e adolescentes que precisam fazer parte da centralidade das políticas públicas e que precisa ser garantido para eles essas políticas. E aí o ECA vem e descreve para nós todos os pontos aonde a criança e o adolescente precisa estar na centralidade. Ele nos ensina, ele cria órgãos, né? E vem o Conselho Tutelar, e vem CMDCA, e ele vai proporcionando para nós um caminho, uma travessia mesmo. Só que, como eu disse, é um menino que chegou diante de um sistema enculturado, enraizado, e um sistema que todos nós sabemos que para mudar é difícil, né? Não é da noite para o dia, né? Não é uma mágica, não é um milagre, mas é uma construção, é um caminhar, é uma travessia mesmo. E é isso que o ECA vem fazendo durante todos esses 35 anos. E aí, quando a gente fala assim, mas aí, Vanessa, quais são as esperanças, né? E eu gosto de refletir sobre esperançar, né? Que é um verbo mesmo de agir, um verbo de movimento, um verbo de dar as mãos mesmo e ir à frente até do nosso tempo, porque muitas vezes esse sistema que eu citei, ele continua ali e muitas vezes ele continua também estagnado, sem vontade de fazer mudanças, e ele briga com esse menino, que hoje é um jovem adulto, já é um jovem adulto, ele briga com esse menino porque ele acha que esse menino está infringindo o sistema. Esse menino está vindo para fazer mudanças que talvez o sistema não esteja pronto,
ele não está preparado para essas mudanças, porque algo lá está muito enraizado e não permite as mudanças, ou também porque não tem desejo político, né? Não tem desejo político de fazer as mudanças. Então, eu não quero romantizar, mas eu quero dizer que esperançar é nós, enquanto agentes transformadores, e seja qual for a sua função, seja qual for o movimento que você participa, se você é também uma criança e um adolescente, e eu quero dizer para você que você tem voz, porque você fez parte da construção, esse menino nasceu no seu coração e na sua história. Então, seja qual for o seu lugar de fala hoje, eu quero dizer para você que esses 35 anos, e você falou bem, Alan, no início, ainda é um convite. É um convite para nós darmos as mãos e caminhar, fazer esse movimento, né? Nós não podemos romantizar, dizer que está tudo lindo, não. Nós demos passos largos, mas ainda precisamos caminhar muito, né? E a gente ainda vai conversar mais sobre isso aqui. Mas nós não podemos também dizer que está tudo ruim, que não, nada está. Não, tem coisas boas, sim, tem coisas boas. Nós já conseguimos cutucar, provocar esse sistema, mas ainda precisamos fazer mais. Então, eu quero dizer que esperançar é convidar você para esse movimento. E essa noite não poderia ser diferente, e muito menos num território diferente. Nós estamos aqui num território sagrado mesmo, de pessoas que têm esse comprometimento. E quando a gente tem esse comprometimento, a gente tem mais que empatia, né? Nós queremos mesmo que esse jovem adulto faça valer a sua história, faça valer por que veio, por que está aqui. Então, Alan, eu penso que existem desafios, sim, e muita esperança na vida das nossas crianças e adolescentes, e nós podemos ajudar esse jovem adulto, chamado Estatuto da Criança e Adolescente, a fazer esse caminho, essa travessia, né? E é para isso que nós estamos aqui. É isso mesmo, Vanessa. Eu acho que tem duas palavras aí que me marcaram nessa tua fala de início. Esse tempo de travessia, e essa travessia não é uma travessia curta, mas é uma longa travessia, e que é tomada aí pela esperança, né? Eu imediatamente lembrei que nós estamos no jubileu da esperança, né? Peregrinos de esperança, e pensar no ECA assim como esse esperançar é de fato estar nesse peregrinar, nessa travessia de esperança. Obrigado, Vanessa. Fernanda, olhando aí para o nosso tema proposto para hoje, 35 anos do ECA, desafios e esperança na vida das infâncias, da infância, das crianças e dos adolescentes. Sim, agradecer a Vanessa, a fala dela muito me move, muito me provoca, viu, Vanessa? E assim, eu falo que a criação do Estatuto há 35 anos atrás já representou essa esperança, né, Vanessa? A partir do momento que a gente consegue perceber que as crianças não são mais objetos de tutela, que elas são sujeitas de direito, que merecem que esses direitos sejam garantidos na sua integralidade, como dizer, é a esperança nascendo, né? Eu sou de uma geração que nasci um pouquinho antes, né, do ECA, mas assim não tinha ainda, né, a consciência de saber diferenciar algo do outro, mas sim, me sinto honrada de fazer parte de uma geração que já contou com o ECA, né, e saber que meus direitos, desde quando eu ainda era muito criança, estavam sendo ali, ao menos pensado, né, não vou dizer garantidos, porque talvez no início, né, Vanessa, a gente fala de 35 anos, e que ainda temos muito desafio para fazer com que o ECA seja, de fato, garantido, que as suas previsões sejam, de fato, garantidas. E quem dirá lá em 1990, 91, 92, quando ele surgiu, né? Mas me sinto muito feliz e com muita esperança de que a gente avançou muito, né, nesses 35 anos. Precisamos avançar, claro, não podemos romantizar. Ah, não, o ECA chegou em 90 e todos os problemas foram resolvidos. Não foram, até hoje não estão resolvidos. Mas o ECA veio trazendo aí previsões, como você bem colocou, de criação de órgãos que garantam e que acompanham a proteção dos direitos da criança e adolescente em cada local. E isso, para mim, já é um ato de muita esperança, né? Porque a gente pode contar com agentes
que causam transformação na vida das crianças e adolescentes. E aí, quanto aos desafios, Alan, 35 anos ainda é pouco, né? Vou trazer a mesma fala da Vanessa, nós ainda temos estatuto como está na juventude ainda, né? O nosso estatuto encontra-se na juventude. A gente espera que, com o passar dos anos, esses desafios possam ser minimizados, que o sistema de garantia do direito da criança e adolescente possa, de fato, contribuir para que o ECA seja, né, efetivado, seja garantido, e que para cada vez mais as nossas crianças e adolescentes tenham suas vidas e suas vidas protegidas, seus direitos resguardados, e que não sejam apenas vistos, como eu até falei esses dias em outra entrevista, que criança não é miniatura de gente, né? Criança é gente inteira, e que precisa que seus direitos também sejam garantidos de forma inteira. Né? Então, assim, que possamos olhar para as crianças com esse olhar, não que a criança seja uma miniatura de um adulto, né, como muitas vezes a gente ouve falar, mas que é sim, desde o seu nascimento, né, da sua gestação, é um ser de direito e que nós precisamos sempre lembrar que, para além de um sujeito de direito, é um sujeito que tem prioridade absoluta, né, é constitucional isso. Então, a gente nunca pode esquecer que, para garantir os direitos da criança e adolescente, a gente precisa ter essa esperança, né? Não romantizar, não achar que o ECA resolveu tudo, que não resolveu, mas estarmos atentos que existe essa legislação brasileira e que nós podemos apoiar nela para que outras políticas e outras garantias sejam preservadas referente ao direito da criança e adolescente. Então, assim, temos muito desafio, já conquistamos algumas coisas, temos vários desafios, mas não podemos perder a esperança. E eu gosto muito também dessa esperança voltada para o verbo esperançar, Vanessa, porque é a esperança que move, não é aquela esperança de braço cruzado, eu vou acreditar que vai mudar, né, vou ter esperança que as coisas vão ficar diferentes, mas eu não me movo, né, eu não faço nada, eu não movo o outro, e o esperançar nos traz esse movimento mesmo, né, de que a gente pode ir além, e que a gente pode conquistar muito mais a partir das previsões que foram feitas no ECA lá em 1990. Então, assim, estamos no caminho, sabe, Alan? Eu acredito que nós estamos no caminho, acredito também que os ouvintes que estão aqui nos acompanhando vão concordar com essa nossa fala, ainda estamos distantes de alcançar, né, o que é desejável, mas estamos no caminho, o importante é não parar, né, o importante é considerar que a gente vai conseguir avançar e que a garantia do direito da criança e adolescente vai fazer muita diferença no futuro das infâncias e adolescências do nosso país. Obrigado, Fernanda. Eu acho que já faz, né? Já faz muita diferença. Eu nasci em 92 e já experimentei um pouco disso, de ser cuidado, acho. O ECA cuidou e cuida, é claro que com desafios, mas de alguma forma há uma proteção que antes a gente sabe que não havia. Eu queria destacar duas frases tuas. As crianças são gente inteira, gente toda, não é um pedaço de gente. E a prioridade absoluta que as crianças, as infâncias precisam ter, né? Eu trabalho com migrantes. Eu nem me apresentei no início, né? Vou me apresentar agora. Eu sou Alan, eu moro em Brasília e sou candidato à Companhia de Jesus. Sou licenciado em filosofia e trabalho com migrantes e refugiados. E um dos temas que mais tem nos pegado, assim, tem sido as infâncias. Porque a gente sabe o quanto é meio que deixado de lado, né? Não, depois quando for crescendo a gente vai pensando, não, mas tem que pensar agora. Eu acho que o ECA também é isso, tem que pensar agora, não é depois, é urgente, é agora. Agradeço imensamente já essa fala de vocês. Nós conversávamos no início que não são pessoas tão do teórico, mas da base, de onde de fato, e ouvir a partilha de vocês certamente nos enriquece. Obrigado a você que também chegou agora, está nos acompanhando a partir de agora. Bem-vindos, bem-vindos todos, todas. Estou aqui com a Fernanda e a Vanessa nesse diálogo sobre os 35 anos do ECA, os desafios e esperanças na vida das crianças e dos adolescentes. E agora nós vamos para um intervalo e já nós voltamos. Obrigado a você que nos acompanha. Esse é o programa Em Diálogo da Rádio Amar e Servir, da Companhia de Jesus no Brasil. E nós estamos falando hoje sobre os 35 anos do ECA, os desafios e esperanças na vida das crianças e adolescentes. Estão comigo a Vanessa e a Fernanda.
experientes demais nesse tema e que vão nos ajudar aí, partilhar a vida e partilhar também os seus saberes sobre tudo isso. Obrigado a você que nos acompanha também nessa hora aí de diálogo. Eu tenho uma pergunta para motivar agora a nossa conversa. Se preparem, meninas, agora vai. Desde a sua promulgação em 1990, o ECA marcou uma mudança profunda na forma de como o Brasil reconhece as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Um pouco daquilo que nós já falávamos no primeiro bloco, né? Na avaliação de vocês, quais foram as principais conquistas garantidas por esse marco legal ao longo dessas 3 décadas e meia? E o que mudou na percepção da sociedade sobre infância e adolescência nesse período aí de 35 anos? Então, as perspectivas e o que vocês avaliam como mudanças na sociedade nesse tempo. Alan e Fernanda, eu quero até agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, Fernanda, de partilhar com você, né, porque tamanho é também a sua experiência nesse território tão importante, que é a defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? E, Alan, você falou muito bem também da sua experiência aí com a infância, né, vamos dizer assim, numa situação, né, de extrema vulnerabilidade que você encontra, acho que quase que diariamente, né? Então, você sabe também da importância do ECA, até porque você convive ali com essa realidade o tempo todo. Toda a experiência que eu tive com crianças e adolescentes, seja na política de assistência, seja na política de educação, seja como política, né, porque também estive vereadora no mandato passado, né? Então, assim, por toda a minha experiência, eu penso que esse conjunto, né, de leis, de normas jurídicas que embasam a construção das políticas públicas, né, eu penso que é o nosso avanço, vamos dizer assim, né? É o nosso avanço nesse enfrentamento. Por que é que eu falo, né, que o ECA, ele vem, e aí eu não quero ser repetitiva, mas eu quero dizer novamente, o ECA vem para um enfrentamento a esse sistema que já existia, né? Ele vem para esse enfrentamento. E nós, até hoje, nós continuamos criando leis, criando normas para que garantam essas políticas públicas que já existem, que ela já existe nesse sistema. Mas a gente ainda precisa lutar o tempo inteiro, sabe? O enfrentamento para essa garantia. E isso, eu sempre falo, né? Eu sempre converso sobre isso com pessoas que estão no governo, vamos dizer assim, no poder público, né? E eu sempre digo para eles assim: meu Deus, até quando? Até quando precisa morrer um menino Bernardo para que a gente entenda que não precisa de castigos severos? Até quando a gente precisa perder uma Araceli para a gente saber que nós precisamos garantir e proteger as crianças desses abusos sexuais que a gente ainda está enfrentando? Nós ainda não temos fluxos de atendimento contra a violência, né, contra crianças e adolescentes em todos os municípios. E Fernanda, você deve saber bem do que eu estou falando, porque o CMDCA enfrenta isso todos os dias, né? Então, nós ainda temos a lei da primeira infância, que não é cumprida em todos os municípios, não é cumprida. Privilégio do município que está redondinho, privilégio do município que tem essa garantia. Nós ainda lutamos por garantia de vagas em creche, escola, vagas na saúde. Gente, a gente ainda teve outro dia um enfrentamento gigante para não reduzir a lei da maioridade, né? Nós tivemos que criar um sistema de atendimento socioeducativo para garantir a proteção básica para que os meninos e meninas não infracionem, não caiam lá na Fundação Casa, e assim ainda temos unidades superlotadas, ainda assim temos reincidências, né, gigantes. Então, eu penso que nós ainda temos, assim,
muita coisa para fazer, sabe? Tem muito trabalho. E eu não sou pessimista, não, pelo contrário, sabe? Eu gosto de conversar com crianças e adolescentes, né, sobre isso. Outro dia mesmo, aqui na cidade ao lado, né, tem o seminário Frei Galvão, e lá tem uma obra social. E eu fui lá conversar com crianças e adolescentes sobre o ECA, né? E aí eu falo, não posso ir lá conversar com uma criança que vive na periferia, com uma criança, um adolescente, que eu falei para ele assim: olha, nós temos o SINASE, nós temos um sistema nacional socioeducativo. E aí o menino fala para mim assim, o menino de 12 anos, ele falou para mim assim: ô tia, o meu irmão foi para a Fundação Casa e lá ele tinha danoninho e chuveiro quente. Eu não tenho isso na minha casa. E ele voltou para casa e continuou vendendo droga na esquina. E aí, como que eu posso dizer para esse menino de 12 anos que nós temos, né, essa garantia de direitos? Como que eu posso dizer para esse menino de 12 anos que realmente todas essas leis e normas jurídicas que nós temos para embasar as políticas públicas, elas funcionam? Nós precisamos garantir políticas públicas, nós precisamos garantir educação, nós precisamos garantir, sim, assistência social no serviço de convivência, né, na proteção às famílias. Nós precisamos garantir. O ECA, esse menino, esse jovem adulto hoje, né? O Alan falou que é mais novo que o ECA. Alan, nós precisamos garantir, sim, né, que alcance as nossas crianças e adolescentes. Eles são protagonistas dessa história, né? Eles são os sujeitos dessa história. Nós não podemos mais pensar políticas públicas para crianças e adolescentes sem tê-los ali como lugar de fala mesmo para discutir. Nós não podemos mais pensar essa política distante, como alguém que pensa e coloca ali né, goela abaixo. Não pode mais ser assim, né? E essa um avanço muito grande que nós temos no Brasil, representado, sim, pelos conselhos de direitos, representado pelos conselhos tutelares. Nós temos, esse é o maior avanço. Se eu posso garantir para vocês de um grande avanço do ECA no nosso país, foram os órgãos que eles instituiu. Foi os órgãos que têm hoje para dar lugar de fala para as nossas crianças e adolescentes e para suas famílias. E para suas famílias. Porque eu não estou aqui culpabilizando nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma avó que cria seus netos. Eu não estou culpabilizando uma professora, porque eu disse lá no início: o sistema não estava preparado para romper com alguns vícios que tinha. Ele não estava preparado. E não vejo que todos estão dispostos a também mudarem. Não vejo isso, né? Eu vejo que nós temos assim grupos, como estamos aqui hoje. Nós temos grupos de pessoas dispostas a discutir, a refletir, a esperançar, fazer movimento. Nós temos grupos. Mas nós temos grupos também que falam assim, ó, tá no papel? Tá bom, tá no papel, tá bom, né? E nós não podemos deitar em berços esplêndidos e deixar a coisa correr. Não podemos. Não sei se a Fernanda concorda comigo, Fernanda, por Sim, favor. Vanessa, claro. E assim, eu estava te esperando exatamente você comentar sobre os conselhos, né? Que assim, enquanto presidente do CMDCA aqui em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, eu costumo dizer uma cidade do interior, mas com característica de cidade grande, né? Estamos aqui no norte e somos considerados a capital do norte de Minas. E ser presidente de um conselho em uma cidade dessa grandeza é um desafio, né? E aí eu queria enaltecer aqui o trabalho dos conselhos de direito, né? Dos conselhos tutelares. A gente sabe que ainda precisamos avançar muito, né? Sobretudo no que diz respeito à garantia de que esses serviços, de que esses órgãos, desculpa, trabalhem de forma coesa e de forma que garanta de fato, né, os direitos da criança e adolescente. Mas isso é uma previsão legal que trazida aí pelo ECA e que de fato tem em todos os municípios, né? Então isso é muito importante.
e são órgãos de defesa, de proteção social, onde que as políticas públicas para criança e adolescente são discutidas e deliberadas, né? Então, assim, são órgãos potentes que contribuem para essa garantia. Então, para mim, de fato, né, trazendo os avanços do ECA, um avanço primordial seria aí a criação, né, a previsão da criação dos conselhos de direito e dos conselhos tutelares. Outra previsão também, que também ajuda muito nessa garantia, sobretudo no acompanhamento das políticas públicas, é a criação dos planos decenais, né, em cada município, que o plano tem exatamente esse objetivo, fazer a previsão de ações que garantam os direitos da criança e adolescente por 10 anos, mas também ações que fazem o acompanhamento das políticas públicas. Então, onde que os planos são de fato, escritos e desenvolvidos, né, Vanessa? Porque a gente sabe que nem tudo sai do papel, né? De fato, as crianças e adolescentes ali naquele território vão estar com seus direitos mais garantidos, né? Outra coisa outra ação que eu acho também como um grande avanço são as campanhas. Embora, Vanessa, concordo com você quando você fala que não precisava morrer a Araceli, né, para que tivesse um dia voltado para uma semana, um dia, um mês, para enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente. Mas o ECA prevê prevê em seus artigos campanhas que dão visibilidade à sociedade para que essas violências elas sejam minimizadas e até mesmo excluídas do nosso meio, né? Mas, embora a gente ainda precise avançar muito, acho que essa fala, né, Alan, ela está assim presente, precisamos avançar muito, estamos no caminho certo, mas ainda estamos longe, né, do que é desejado, mas assim, nós já conseguimos, por meio de campanhas, embora muito voltadas para essas datas que são tristes, são de sangue, né, derramamento de sangue, de vidas de crianças que foram ceifadas, mas que são campanhas que ainda assim têm um peso, e quando a gente vai para as ruas, gritar pelos direitos da criança e adolescente, contra o trabalho infantil, contra o enfrentamento pelo enfrentamento da violência sexual, a gente consegue, como se disse, a gente mensurasse, a gente poderia colocar, né, na verdade, obter dados de quanto essas violências e violações elas são minimizadas com os nossos gritos, né, com as nossas saídas para a rua. Então, assim, houve muito avanço, mas podemos avançar mais. E Vanessa traz na sua fala a questão das vagas, né, Vanessa? O quanto nossa educação ela está precarizada, né? Muitas crianças não acessam a escola, e aqui a gente está falando de crianças da área urbana, mas quem dirá das zonas rurais, das fronteiras do nosso país, que nós sabemos que são muitas, Alan. Você que trabalha com o Serviço Jesuíta de Imigrantes e Refugiados, você sabe o quanto que precisamos ainda avançar nas fronteiras que estão próprias dentro do nosso país. Então, assim, muitos desafios ainda estamos vivenciando. E olha que já estamos há 35 anos do ECA. Imagina se não existisse o ECA. Né? Eu fico imaginando, será que a gente ainda teria, né, nossas infâncias e adolescências? Né? Então, assim, o ECA, ele veio, né, são 35 anos de avanço, de conquistas, mas ainda estamos um pouco distantes da sua efetividade, que ele seja garantido de forma integral. Né? Então, é um pouco disso, Alan, assim, agradeço a Vanessa por esse espaço também, aprendendo muito, viu, Vanessa? E ao Alan também, viu, Alan? Trazendo a sua experiência do serviço com migrantes e refugiados, que eu sei que você aprende diariamente, né, Alan? Nossas atuações nas obras da companhia nos ensinam diariamente, mas nos fortalecem, né, a seguir garantindo. Eu acho interessante, porque nós, na verdade, eu não trabalho no SJMR, apesar de acompanhar o SJMR, eu trabalho com as irmãs escalabrinianas, que são da área da migração, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é: as crianças não votam, não saem na rua para fazer manifestação, não. Então, quem por elas, né? Quem por elas? Eu acho que o ECA é isso. Quem por elas? Pronto, nós temos agora. E a questão dos desafios, que parece, conversando, parece que a gente sempre apresenta mais desafios do que avanços, né? Mas eu acho que é porque justamente nós estamos na base, e aí a gente olha para o todo e diz: sim, a gente avançou, mas ainda tem tudo isso que o ideal seria lá, né? Esse horizonte que a gente chega mais perto, mas que vai se ampliando, né? Hoje, se a gente, eu falava no início um pouco do mundo digital, são coisas que o ECA não na década de 90 não se falava disso, por exemplo. E hoje já precisa quase que
é, é, renovar ou a adicionar coisas que não estavam previstas e que o avanço do mundo, da sociedade, hoje nos obrigam a pensar, né? Verdade. Alan, eu acho interessante quando você traz essa questão, que, na verdade, o ECA trouxe uma mudança na nossa forma de pensar, né, e de reconhecer a criança e adolescente. E hoje a gente ouve muito falar, não sei, Alan, se eu estou sendo tendenciosa, porque, como você disse, nós estamos nas bases, né, e o trabalho de garantia de direito à criança e adolescente faz parte da nossa atuação, mas, assim, hoje a gente ouve muito falar de violação de direitos de criança, né, de adolescente, coisas Uhum. que há pouco tempo, né, mesmo depois do ECA, a gente não se ouvia falar. Então, assim, até a própria mídia tem tomado cuidado ao se direcionar para criança e adolescente, né, agora a gente escolhe as melhores palavras, então, assim, é uma mudança que para mim também foi um avanço, né, Vanessa, acredito que você vai concordar comigo. Até a forma de direcionar a fala para a criança e adolescente, lógico que nos 35 anos isso é mais recente, claro, ela está sendo alterada, né? E isso é muito positivo, né? E a forma que a gente também está formando as nossas crianças e adolescentes, né? Para essas situações de violência, de violação de direito. Hoje a criança consegue identificar que ela está sendo Uhum. violada, que ela está sendo violentada, né? Então a forma também que a própria educação e os espaços educativos de maneira geral têm atuado, têm contribuído também para a garantia das previsões do Uma, ECA. é uma conscientização, né? Eu acho Sim, que É. desde a Vanessa, pronto. Não, e é isso mesmo, Alan. E quando você fala das plataformas digitais também, eu penso que hoje é a nossa sala de estar, né? É o pátio, né? Onde as crianças também se encontram, porque nós sabemos que tem muitas crianças e adolescentes que não têm acesso, mas nós sabemos que tem uma grande parte que tem acesso hoje, né? E hoje eles estão antenados, sim, até porque é importante, como a Fernanda colocou agora há pouco, as campanhas vêm para isso, para dizer para eles que eles têm lugar de fala, né? Então, quando a gente faz uma campanha nas escolas, faz uma campanha nos municípios, enfim, é para dizer para as nossas crianças e adolescentes, olha, você tem espaço de fala, você tem lugar aqui, você pode contribuir, você pode estar falando, né? As redes sociais hoje permitem, né? E isso, aí eu também quero trazer aqui, né, a pandemia que nós enfrentamos agora há pouco, né? A pandemia, esses são reflexos também da pandemia, são reflexos da pandemia, porque até o Ronald me acompanhou na época da pandemia, porque ele estava aqui em Lorena, né? E talvez ele vá, possa confirmar isso, né? Nós tínhamos os nossos atendimentos na periferia, e aí as pessoas julgavam, falavam assim, nossa, mas na periferia está todo mundo na rua, ninguém está dentro de casa, todo mundo na rua. Mas se esqueciam que na periferia, a sala de estar daquelas crianças era calçada É. mesmo, era calçada, não tinha um espaço físico Uhum. para eles ficarem dentro de casa. Não era uma casa que tinha 3 quartos, sala, cozinha, copa. Não era uma casa que tinha internet, que a gente assistia às lives dos cantores para poder passar o tempo. Não era, né? Aquelas crianças não tinham. Então, eles ficavam nas ruas mesmo, né? E isso trouxe para a gente essa lupa também, né? De enxergar esse lugar que as crianças e adolescentes têm para falar dos seus direitos, falar das suas vontades, né? E nós precisamos dar esse espaço, né? Nós, como agentes mesmo, transformadores desse sistema de garantia, precisamos dar Acho, esse espaço. acho que é isso. É exatamente isso. É. Dar espaço e dar voz. A gente. O tema é maravilhoso, meu Deus, mas o tempo corre igual. Nós vamos para mais um intervalo. Obrigado a você que está nos acompanhando. Obrigado, meninas. Acho que essa conversa está sendo muito boa, muito boa. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Muito obrigado a você que nos acompanha nesse programa em diálogo, hoje falando sobre os 35 anos do ECA e os desafios e esperanças aí na vida das crianças e dos adolescentes. No segundo bloco, nós partilhamos um pouco dos desafios e das esperanças, mas finalizando aí a garantia de direitos
as crianças e adolescentes como protagonistas, né, desse processo, e de que todas as crianças e todos os adolescentes estão nesse campo, nesse olhar que o ECA nos faz e nesse compromisso que o ECA nos traz. Eu vou partir já para a pergunta do ouvinte, porque a gente já está com o tempo super corrido. E a pergunta de hoje foi feita pela Lucélia Rodrigues, ela é de Lins, São Paulo. Passados 35 anos, quais são os novos horizontes para a proteção integral de crianças e adolescentes no Brasil, especialmente frente às novas realidades digitais, mudanças climáticas e desafios sociais pós-pandemia? Para incluir as vozes das crianças e adolescentes como incluir as vozes das crianças e adolescentes na construção dessas soluções. Fernanda, por favor, partilhe conosco. Sim, Alan, iniciar agradecendo a senhora Lucélia pela pergunta, uma pergunta potente, trazendo aí vários elementos da modernidade do nosso dia a dia, né, o pós-pandemia, as mudanças climáticas, todos esses fatores que interferem diretamente no direito da criança e do adolescente, né, e como fazer, né, como considerar que esses avanços, esses 35 anos voltados para essas temáticas. Você falou uma palavra, Alan, sobre protagonismo, e eu acredito que a gente só consegue fazer com que a garantia dos direitos da criança e adolescente seja realmente efetivada, e que mesmo diante dessas situações pós-pandemia, mudanças climáticas, né, que a gente sabe que no Sul mesmo, né, no ano passado, tanto que sofreu, é a partir da escuta ativa e comprometida das crianças e adolescentes, né, a gente não pode, em momento algum, elas estão fragilizadas, né, agora chegou a pandemia, elas não conseguem mais, envolve saúde mental, envolve todos esses problemas, né, derivados da pandemia, não vamos ouvi-las, vamos ouvir os adultos, que os adultos vão saber solucionar os problemas das crianças e adolescentes, não é por esse caminho. Né, digo com muita certeza que não é esse o caminho. A gente tem que trazer o adolescente que tem um problema, que está com a saúde mental fragilizada por conta da pandemia, a gente tem que trazer a criança que sofreu lá um enchente, que a casa foi praticamente, né, na verdade perdeu-se a casa, então a gente tem que trazer essa criança, esse adolescente para uma roda, buscando soluções para essas demandas. Então, assim, agradecer, né, a oportunidade, passo para a Vanessa, e só por meio da escuta ativa e comprometida que a gente vai conseguir cada vez mais garantir o direito dessas crianças e adolescentes. Fernanda, concordo plenamente, né? Boa noite, senhora Lucélia, né, de Lins, obrigada pela participação aí e todos os demais ouvintes, né? Nós já estamos quase encerrando, então eu quero aproveitar também para agradecer essa participação, né, esse convite e principalmente essa partilha, né, com duas pessoas aí incríveis, né? Então, gratidão a vocês por essa partilha nessa noite. E, Fernanda, só complementando o que a Fernanda já disse, eu penso que nós, os municípios, né, nós podemos criar momentos e espaços para isso, né? Não precisa ficar aguardando quando vier aí, né, uma conferência para ser feita. Não, nós podemos montar pequenas conferências, fóruns, associação de bairros, né? Vocês podem montar uma comissão de crianças e adolescentes do seu bairro para discutir as necessidades do bairro, né? Quais são as políticas ali que precisam ser efetivadas, e também para pôr essas crianças em contato com o poder público, né? Nós precisamos usar esses espaços, né? Então, assim, se eu posso contribuir, né, mais um pouco, seria dizer isso. As escolas, né, grupos de representantes de sala, grêmios estudantis, enfim, são grupos que nós podemos trabalhar coletivamente, dando voz para as nossas crianças. E claro que a escuta ativa que a Fernanda trouxe, ela é imprescindível, principalmente, né, nessa garantia mesmo da gente, do enfrentamento às violências, violação de direitos. A escutativa, ela é
uma ferramenta imprescindível, né? Então, muito obrigada, Alain, Fernanda, foi um prazer, né, estar com vocês aqui, gratidão. Dona Lucélia, um beijo, né? Espero que a gente tenha respondido aí a sua pergunta, né? Gratidão, viu? Gente, que diálogo lindo, Fernanda, Vanessa. Quero agradecer profundamente a vocês. O nosso encontro vai se encerrando, mas não um compromisso, né? O nosso compromisso continua aí cada vez mais forte para proteger as nossas crianças e adolescentes. A Companhia de Jesus, desde as suas origens, tem buscado servir a fé e promover a justiça, caminhando sempre ao lado dos mais vulneráveis. A Fernanda, Vanessa testemunham isso. Refletir sobre os 35 anos do ECA é reafirmar que nenhuma criança ou adolescente pode ser deixado para trás e que toda vida merece ser acolhida com dignidade, respeito, cuidado e amor, onde essas crianças e adolescentes sejam sujeitos de direitos, com voz, com presença e com aquilo que nós falávamos, protagonismo. Que esse diálogo siga ecoando nos nossos espaços educativos, nos nossos espaços pastorais, mas também em toda a sociedade. E que à luz do Evangelho e da missão da Companhia de Jesus sigamos caminhando ao lado dos pequenos e pequenas, onde a vida clama por cuidado, proteção e justiça. Sou Alain Matheus Gloss, de Brasília, para a Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Boa noite e até a próxima edição do Em Diálogo.